Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 16. Assim nos fala a palavra do Senhor. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: E por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, para que me falte ainda. Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro do céu, e segue. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Até aí, meus irmãos, podemos aceitar? A palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite é a palavra que fala sobre o jovem rico, o jovem que tinha muita riqueza. Ele tinha todos os bens materiais, não faltava nada para ele. Mas ele ouviu falar de Jesus. Tinha um homem pregando a palavra do Senhor de uma maneira que ninguém tinha visto, uma maneira diferente. Jesus estava pregando a palavra, não assim como os profetas, levando apenas o recado de Deus para aquele povo, porque era isso que os profetas faziam. Os profetas chegavam e falavam: assim diz o Senhor. Entregava o recado para a pessoa, para o rei, para qualquer um. O profeta chegava e entregava a palavra de Deus. Não é igual esses profetas que a gente vê hoje em dia por aí fora, não, que olha para o cidadão e fala: Você acredita que eu sou profeta? Você só acredita que eu sou profeta? E esses aí não são profetas nem aqui nem na China. O profeta, ele chegava e falava: assim diz o Senhor, e entregava o recado de Deus. Só que, quando se tratava de Jesus, Jesus era mais que um profeta. Além de Jesus estar entregando a palavra de Deus para as pessoas, ele era o próprio Deus. Era a própria palavra de Deus. Era a própria profecia. Aquelas palavras que saíam da boca dos profetas, agora elas estavam ali reveladas em Jesus Cristo, aleluia, nosso Salvador. Então, meus irmãos, não era algo comum, era notório tudo aquilo que Jesus estava falando, pregando e ensinando. E querendo ou não, todos ouviram falar de Jesus. Todos sabiam que havia um homem da Galileia ali, anunciando o Evangelho de uma maneira diferente, falando das coisas de Deus de uma maneira diferente e se revelando o próprio Deus. Todos ouviram falar de Jesus, pobres e ricos. Hoje, meus irmãos, nós estamos pregando a palavra do Senhor, assim como o Senhor nos mandou pregar, e todos estão escutando, pobres e ricos. E aquele jovem, ele se aproximou de Jesus. Mas ele não tinha a intenção de seguir Jesus como Pedro, Tiago, João, homens que Jesus chamou pelo nome para seguir ele. Aquele jovem aproximou de Jesus por curiosidade, para saber alguma coisa ali acerca da sua vida, o que Jesus pensaria dele. E a palavra fala, meus irmãos, quando ele aproximou de Jesus, ele já chegou com um elogio: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Se ele disse ao Senhor: Que farei para conseguir a vida eterna? Porque ele não tinha certeza da salvação. Que farei para conseguir a vida eterna? Não tinha certeza da salvação.
Jesus falou para ele o que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer. Jesus disse para ele: vocês estão me chamando de bom? Bom é Deus. Você segue os mandamentos. Siga os mandamentos, Senhor. Como assim? Os mandamentos da lei. Que fala, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, quando Jesus citou os mandamentos para ele e disse para ele que a condição dele entrar na vida eterna era essa ali no princípio, aquele homem pegou e falou para Jesus: não, mas isso aí eu faço desde a minha mocidade. Eu faço isso. Eu não mato ninguém, nunca matei ninguém. Eu não cometo adultério. Não faço isso não. Eu não furto, não roubo. Eu não falo mal de ninguém. Meu pai, então, meu Deus do céu, meu pai e minha mãe para mim é coisa importante. Deu para os irmãos perceber que ele era um bom filho, ele era um bom marido, porque ele falou que não cometia adultério, né? E ele era um rapaz exemplar, entendeu, meus irmãos? Mas faltava alguma coisa para ele, porque senão não ia até Jesus. Guardando os mandamentos da lei não era suficiente. Ele tinha a necessidade no seu coração que ele precisava da vida eterna. Ele queria a vida eterna, queria a salvação. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte nesta noite, e a todos que me ouvem e vão me ouvir através das redes sociais, eu quero dizer: essas características que Jesus citou aqui, dos mandamentos, isso aqui não é condição para o homem entrar no reino de Deus. Não é. Jesus falou isso para ele a princípio. Por quê? Porque Jesus viu que ele tinha uma necessidade a mais. A necessidade de ter a certeza da salvação. O homem ele pode ser o que for nessa terra, mas se ele não tiver certeza da salvação, ele tem um coração vazio. Coração vazio. Os irmãos acham que é fácil cumprir isso que Jesus falou? Não mata, não rouba, não comete adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho. Isso aqui que Jesus falou, meus irmãos, não é uma coisa fácil, mas também é uma coisa que a maioria das pessoas de bem segue riscamente, independente de ser crente ou não. Quem é que vai matar alguém? Só assassino, né? Que vai matar os outros? Ninguém vai matar os outros. A não ser se for um acidente, alguma coisa assim, mas ninguém vai ser matando ninguém. Adultério. As pessoas vivem o mundo de pecado, a vida que está aí, essa complicação toda que está aí, mas geralmente a pessoa que tem uma boa formação, uma boa educação, uma pessoa de família, não vai entrar nesses caminhos, não vai, porque são um pecado que não vai prejudicar só a pessoa, mas vai envolver outras pessoas. Então, geralmente, as pessoas de bem têm esse cuidado para não cometer adultério, muito menos roubar, furtar e falar mal dos outros. Porque hoje em dia é complicado falar mal dos outros, né? A pessoa que fala mal dos outros costuma responder na justiça, né? Hoje em dia virou até moda a tal da fake news, né? Fala mal, fake news. Então, são coisas assim, difícil de cumprir, mas também são coisas que a maioria das pessoas de bem cumpre. Honra teu pai e tua mãe,
e amar o próximo como a ti mesmo. Claro, honrar teu pai e tua mãe, a gente honra. Amar o próximo como a ti mesmo, isso aí é difícil, muito difícil mesmo. Muito difícil amar o próximo como a ti mesmo. Mas aquele jovem teve a ousadia de falar para Jesus que ele cumpria tudo isso desde a sua mocidade. Você cumpre isso? Tem certeza? Claro, cumpro sim, desde a minha mocidade. Tá bom então. Jesus foi mais além, falou com ele: bom, já está tudo certinho com você, você é um bom filho, é um bom companheiro, é honesto. Então, meu amigo, você vai vender tudo que você tem e dar para os pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu e você vem me seguir. Aí, meus irmãos, aí ele pegou, parou, não pensou duas vezes. A Bíblia fala que ele se retirou, não quis mais conversa com Jesus. Foi embora, não quis mais conversa com Jesus. Jesus mexeu numa área da vida dele que ele não estava nem um pouco afim de abrir mão daquilo. Pensou: eu vou pegar minhas riquezas que eu tenho, vender, dividir, dar para o pobre para seguir? Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Jesus Cristo, o nosso Salvador, o único caminho que nos leva para o céu é Ele. Ninguém vai entrar no céu com seus méritos próprios. Nós só vamos entrar no céu e alcançar nossa salvação através de Jesus Cristo, nosso Salvador, só por Ele. Só por Ele. Jesus falou aquilo, meus irmãos, porque Ele viu a hipocrisia naquele jovem em falar de uma maneira tão rápida que cumpria tudo aquilo que Jesus falou, que estava escrito na lei. Se o homem cumprisse a lei do jeito que ela estava escrito, Jesus não viria a esse mundo. Jesus não viria, porque ele seria salvo pela lei. Mas é impossível, meus irmãos, é impossível. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. Por isso que aquele homem, ao ter sua consciência limpa e saber que ele era um bom seguidor da lei, mas ele tinha um vazio no coração e foi até Jesus, é a prova que fazendo as coisas bonitinho, certinho, do jeito que mandava a lei, mesmo assim não dava o homem a salvação. Por quê? Porque fazia as coisas de boca para fora. Fazia as coisas de boca para fora. Às vezes o irmãozinho está vindo à igreja, todo bonitinho, com a Bíblia na mão, todo ali, mas o coração está longe de Deus. Ah, eu participo do culto? Participo mesmo? Participo. Às vezes o seu corpo está ali, mas a sua mente está onde? Está longe, está distante do Senhor. E às vezes vive só de aparência. Meus irmãos, o Senhor Jesus conhece o nosso coração, aleluia. É por isso que nós estamos na presença dEle, porque a salvação é dEle, é por Ele que nós somos salvos. Nós possamos ser a melhor pessoa do mundo, mas se a gente não renunciar ao nosso eu, nosso pecado, nossa carne, nossa vaidade, não vamos entrar no céu. Jesus usou a riqueza daquele homem como exemplo, porque o coração dele estava na riqueza dele. Hoje em dia, meus irmãos, a pregação está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo transmitida, mas o homem não entrega o coração para Cristo, porque o seu coração está prostrado diante do seu pecado. Não deixa. Não! Jesus
Jesus pode vir na minha vida até certo ponto, daqui para frente não. Meus irmãos, ou entregamos nosso coração para Cristo, ou fazemos como aquele jovem. Mas eu digo para os irmãos, Jesus não quer que ninguém faça igual aquele jovem, dá as costas para ele e vai embora. É o motivo de ficarmos na presença de Jesus, aleluia. Porque só Jesus pode nos libertar. Só Ele pode nos libertar. É muito comum o mundo, a sociedade, ficar cobrando santidade, vida certinho, qualidade de um crente. Quando a pessoa olha para um crente e às vezes é uma falha nele, a primeira coisa, você não é crente? Meus irmãos, é por eu ser falho, por eu ser pecador, que eu sou um crente em Jesus? Porque se aquele jovem reconhecesse em Jesus Cristo o poder salvador, ele ia falar, não, Senhor, é isso que eu tenho que fazer, é isso mesmo que eu tenho que fazer, eu vou fazer para servir ao Senhor, aleluia. Ele nem perguntou, Jesus foi embora. Jesus nos chamou para nos levar para o céu, aleluia. Nós temos que conversar com Jesus e ouvir a voz dele. Nós temos que falar com ele, obedecer a ele. Ele vai nos orientar. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Jesus não queria que aquele homem vendesse as coisas dele, desse para os pobres, não. Jesus não queria isso, eu tenho certeza. Jesus só falou isso para ele porque sabia que o coração dele estava nisso. O nosso coração tem que estar com Cristo, aleluia. Com Cristo, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe do que precisamos. Jesus conhece. Jovem, Jesus conhece o seu coração. O seu pai não conhece, a sua mãe não conhece, mas Jesus conhece. Ele sabe onde está a sua limitação. Mas eu falo para vocês nesta noite, coloque a sua limitação aos pés do Senhor Jesus. Aquele jovem podia falar, Senhor, a minha riqueza é tudo para mim, tudo que eu tenho é importante para mim. Eu não quero me dispor disso não, mas eu quero ficar na sua presença. Ele foi embora. O pecador, meus irmãos, ele permanece na presença de Jesus com lágrima nos olhos, muitas vezes, porque ele está preso a alguma coisa, não consegue se libertar. Ele fala, mas eu vou ficar aqui, aleluia. Amém. Eu vou ficar aqui, porque reconheceu Jesus como Salvador. Nós temos muito pecado, nós não somos santos não. Nós temos pecado na carne, nós temos coisa conosco, mas é mais um motivo de ficar na presença de Jesus, aleluia. Se o doente sair do hospital e for embora, ele vai morrer. Mas se ele continuar ali no hospital, ele pode continuar enfermo, mas ele vai tomar o remédio para a sua cura. Ele vai tomar o remédio para a cura da sua enfermidade. Assim é a igreja, meus irmãos, assim é a igreja. A igreja é o hospital das almas carentes, das almas perdidas, das almas que quer Jesus. Senhor, eu sou pecador sim, eu tenho meus defeitos sim, mas eu não vou embora, eu vou ficar aqui, aleluia. Eu não quero que ninguém toque na minha riqueza, nos meus bens, mas eu quero ficar aqui, aleluia. Ficar com Jesus, bendito seja Deus. Meus irmãos, o chamado de Jesus para nossas vidas. Não importa se você tem dificuldade de perdoar o seu irmão. Fica na presença de Jesus. Se você tem dificuldade de desprender dos bens materiais, mas se você quer ficar na presença de Jesus, fica na presença de Jesus. Porque a nossa salvação é um processo. O Senhor não quer sacrifício de ninguém. O Senhor quer que você permaneça. Bendito seja Deus. E aquele homem, quando saiu, meus irmãos, Jesus falou para aqueles que ficaram ali,
Jesus disse, olha, em verdade eu vos digo, é difícil entrar um rico no reino do céu. É difícil, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Meus irmãos, o homem nessa última hora está perdendo a salvação, está encaminhando para o abismo, simplesmente porque não quer negar a si mesmo. Prefere morrer, mas não deixa o pecado. Mas Jesus está aqui, aleluia. Jesus está presente na igreja. Jesus está conosco. Meus irmãos, Jesus vai voltar para buscar a igreja, mas Ele não voltou. Essa é a prova do amor de Deus para com o pecador. É a oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Não tenha vergonha de falar de Jesus Cristo. Não tenha vergonha de pregar a palavra dele onde quer que você esteja. Mesmo que a pessoa vai olhar para você e vai apontar muitas vezes seus erros, seus pecados, mas você vai falar, meu amigo, é mais um motivo de eu falar para você que Jesus te ama, porque Ele me ama. Eu tenho certeza que Ele me ama. É mais um motivo. Bendito seja Deus. Nós vamos ficar com essa palavra, meus irmãos, que o Senhor possa nos abençoar. Amém?